Olá, ouvintes do Petcast. Iniciamos o terceiro episódio e hoje falaremos de insights, tendências que estão transformando o mercado. Eu sou Michele Linhares, do Pet Lab, o hub de inovação da Uniopet. Já sabemos que a inteligência artificial está presente no nosso dia a dia, mas e no mundo contábil e financeiro? Qual o papel que ele está desempenhando? Automação de processos, análise de dados em tempo real e suporte estratégicos são apenas algumas das mudanças que estão redesenhando o perfil do contador do futuro, que, na verdade, é o contador do presente. E antes de apresentar os nossos convidados, eu quero apresentar a minha companheira de bancada, a professora Nayara Ribaski, coordenadora dos cursos de gestão e comunicação do Uniopet. Muito obrigada pela tua presença e seja muito bem-vinda. Obrigada a você, Michele, pelo convite. É um prazer estar aqui junto com você e esses nossos convidados ilustres. Então, já que você falou dos nossos convidados, eu quero que você apresente a nossa primeira convidada. Claro, a nossa primeira convidada é a Rafaela Novaski Morges. Ela é contadora, formada também em administração. Ela é especialista em negócios, em gestão de negócios. Tem mestrado na área de administração e é doutoranda também na área de administração. A Rafaela, ela é nossa professora na Uniopet, com área específica de contabilidade e tributação. Ela atua em diversos cursos conosco, mas a sua área de pesquisa também é voltada para educação e mudança social. Seja bem-vinda, Rafaela. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo de quem, do horário que estão assistindo. Então, um prazer estar aqui com vocês, né? E vamos conversar um pouco hoje sobre esse mundo aí de contabilidade, educação, mercado. Bacana, Rafaela, bem-vinda. E eu vou falar sobre o nosso convidado. E eu, sim, tenho que colar porque é muita coisa que eu preciso falar aqui. Lucas Frank Vaz. Ele é diretor estratégico do grupo MV, sócio fundador da MV Contabilidade Digital, 108 BPO, BPO financeiro e cofundador do ecossistema de crédito Giro, embaixador Conta Azul e já deu mentoria para mais de 50 escritórios do país, com foco em digitalização e BPO financeiro. Criador do Instagram Contadores Fora da Caixa, seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado, meninas. Bom dia. Uma satisfação estar aqui, falando com o pessoal do PET, falando com os alunos. É sempre gratificante estar na academia. Eu gosto de trazer esse olhar do mercado para a academia. E é muito interessante, muito importante essa integração, né? Essa aproximação. Parabéns aí pelo projeto aí do podcast. Lucas, então eu vou começar com você, já esse bate-papo, e eu quero falar sobre inteligência artificial, que foi até um episódio passado, onde a gente falou muito sobre a questão da inteligência artificial já estar presente no nosso dia a dia, fora do trabalho. E eu quero que você me fale como isso entrou na vida, no dia a dia dos contadores. Entrou com tudo. A gente conversava com colegas de outras áreas, questão de 2, 3 anos atrás, eles falando que IA ia mudar, ia virar de ponta cabeça o mercado, né? E a gente não duvidava, mas não esperava que além de virar de ponta cabeça, virar do avesso, né? Uma loucura. E a gente tem participado de eventos no Brasil, principalmente em São Paulo, né? Não tem como fugir, sobre inovação, tecnologia e contabilidade. E essas pessoas que promovem os eventos, geralmente softwares, né, aplicativos, grandes players aí de tecnologia na contabilidade, em BPO financeiro, enquanto a gente está participando de São Paulo, eles estão vindo do Vale do Silício trazendo esse conteúdo para nós, né, direto de lá. Então, assim, muito além da redução de trabalhos repetitivos, trabalhos braçais, até maçantes, integração com tudo que é tipo de sistema, uma velocidade incrível e também um baita aliado para a gente trazer a contabilidade como ela foi feita para ser, né? Que é guardar o patrimônio e ser o braço direito ali na tomada de decisão dos negócios, né? Então, por muitos
muitos vão enxergar sempre como uma ameaça que vai cortar o braçal, se realmente vai, ainda mais, né? Tivemos o primeiro ciclo ali da digitalização, e agora temos o ciclo da IA. Mas ela vai trazer o contador de volta às raízes, né? Ele vai cortar todo aquele trabalho maçante de digitalização, vai nos dar tempo para a gente voltar a ser papel fundamental na tomada de decisões do pequeno empreendedor brasileiro também, que é a maioria hoje, né? Coisa que o professor Abi Calaf falava já nos anos 60, e tem isso publicado em livros dos anos 70, 80, 90, né? E incansavelmente falava, a contabilidade é subestimada. Ela é tratada como um mero emissor de guias. A gente tem que retomar a ciência da riqueza. E ele enchia os olhos de orgulho ao ver assim que a automatização estava trazendo isso de volta. Pena que ele não conseguiu alcançar aí, nos deixou, não conseguiu alcançar agora a parte da IA, que vai trazer isso com mais, de uma forma mais democrática, né? E mais, com mais facilidade. Uhum. Que legal, Lucas. E com relação ao que você mencionou sobre o pessoal vindo do Vale do Silício, não sei se vocês sabem, mas aqui em Curitiba nós também somos um grande polo de inovação, conhecidos como o Vale do Pinhão, pegando a mesma ideia do Vale do Silício, está vindo as mesmas ideologias aqui para o Brasil, e Curitiba já vem se destacando bastante nesse segmento. Justamente com o nome Vale do Pinhão, nós temos vários hubs de inovação espalhados aqui, que estão vinculados a instituições de ensino e outras privadas também. Então, estamos crescendo fortemente nessa área de tecnologias em Curitiba. Mas assim, tecnologias em geral, como é que fica essa questão na formação dos nossos acadêmicos? O Lucas colocou muito bem o quanto é importante essa base em contabilidade para poder justamente administrar a IA, saber usar a IA ao seu favor. Rafaela, como é que ficaria isso em sala de aula? Como os alunos conseguem fazer esse tipo de conexão do conhecimento com a ferramenta do IA? Isso é uma questão muito importante na formação, que como o Lucas acabou de falar pra gente, tá aí, não tem como voltar e é o que volta ao analista contábil, que tira o operacional. Então, hoje a gente pode, com um montante de dados, realmente ser contador, não ser apenas um operador de guias, alguém que vai, fazer algo muito operacional. Então, isso que eu tenho batido toda hora com os alunos. Então, o que que a gente consegue extrair dessa inteligência artificial? Mais do que pensar nela como algo que vai fazer por você, mas que vai ser uma ferramenta, né. Então acho que esse é um dos focos que a gente trabalha. E aqui o Lucas falando, né, eu lembrei de algumas coisas, por exemplo, o que que é uma inteligência artificial, né, e o que que é uma contabilidade? A contabilidade, desde que a gente pensa, dos elementos fundamentais, a gente está falando de dados. Então, a contabilidade é fundamentada em dados do patrimônio, em dados econômicos financeiros, em dados que vão interferir na gestão daquela empresa. Então, a inteligência artificial, ela o motor dela são os dados imputados, e hoje a gente tem uma quantidade muito grande de dados. O contador tendo essa ferramenta de inteligência artificial, ele pode pensar a empresa como um segmento com muitos dados, em que a inteligência artificial, eh, pode ser um aliado em separar esses dados e o contador analisar esses dados. E isso é muito visto, dentro da academia, como algo que a gente precisa saber analisar. Então, o que que a gente precisa desenvolver? A gente precisa desenvolver o pensamento crítico sobre esses dados. Porque o que que é a inteligência artificial hoje? É aquela facilidade de ter uma informação, de transformar um dado que antes era do programador. Uhum. Então, hoje eu coloco o que que é um prompt, por exemplo. Eu tenho que saber Uhum. trabalhar com prompt. O que que é Fazer a programação. fazer a programação. Mínima, mas saber fazer. Mas, gente, hoje é muito fácil fazer programação com inteligência artificial. Por quê? Porque eu não preciso necessariamente codificar como uma pessoa que estudou sistemas de informação. Claro que eles, né, deixaram tudo mais fácil, Uhum. né?
mas hoje eu consigo extrair mais, eu consigo, ensinar os robôs. Então, na verdade, de quem que vem a inteligência? Vem do ser humano, Sim. então, do contador. Uhum. A inteligência contábil vem do contador. Os dados imputados ali são, a fonte geradora, né, são os dados contábeis e o que o contador faz. Ele vai ensinar aquela inteligência. Então, a ideia hoje que a gente tem que trabalhar em sala de aula é justamente ensinar os alunos a ensinar essas máquinas a compreender como elas funcionam, para que a gente possa analisar, né. Acho que Sim. mais para frente a gente pode comentar mais, mas acho que dentro Mas eu vou dessa aproveitar ideia. esse gancho, porque antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, o Lucas já estava falando de um exemplo que estava acontecendo lá na empresa dele, que eu acho que casa muito bem agora com essa explicação, que eu ia perguntar como que os seus funcionários hoje conseguem utilizar a IA para trazer benefícios para dentro do escritório. Uhum. Muito legal. Então, antes de eu chegar no estúdio, eu fui parado lá por uma menina do meu time, a Kelly, que queria apresentar algumas coisas que ela trouxe, inspirada num evento que a gente, sobre inovação, tecnologia e contabilidade BPO financeira que a gente esteve em São Paulo, no final de agosto. E ela trouxe para mim coisas que ela fez com codificação mesmo, no braço ali, ah, com ferramentas que já temos. Ela começou algumas leituras, algumas consultas de forma automatizada. Então, exemplo prático, ela consegue, antes mesmo da própria certificadora digital, enviar um aviso para os clientes e para os colegas do time que os certificados estão próximos Para do vencer. vencimento, né? Então, algo que a gente já paga um dinheiro considerável em alguns softwares por aí, né? E depois ela está criando algumas outras rotinas lá que são muito específicas, né, que às vezes custaria uma fortuna para a gente implantar num software parceiro, que não estaria ali, talvez, na roda, na primeira linha de desenvolvimento de um parceiro ali que cria aplicativos e software, né, inteligência artificial. Então, como a professora comentou aqui, a programação hoje foi democratizada, tem um acesso mais fácil para todo mundo ali, né? Graças aos programadores também, né? Então, não é um bicho de sete cabeças, uma coisa ali que, né, sci-fi, algo sobre. O cara tem que estar mergulhado ali numa sala só de computadores para ele fazer aquela programação. É algo que a pessoa faz com o que já tem disponível, gratuito, na internet. Então, muitas consultas, coisas que a gente leva horas para fazer, são feitas em questão de segundos, com ferramentas que já estão gratuitas, né? Nas nossas mãos. Então, isso é muito importante. E, assim, o que eu sempre falo para contadorzada, até as meninas que vieram falar comigo do meu time lá, que são alunas aqui da UPET, a Maria Eduarda e a Camila, que me abriram a oportunidade para vir aqui. Elas preocupadas com IA e tal, e vai acabar o nosso trabalho aqui, né? Vai acabar a digitação, vai acabar o trabalho braçal, já está acabando. Tem um contador amigo meu, Augusto, lá de Brasília. Nas palestras dele, ele fala: contabilidade digital é coisa do passado. Hoje é coisa do passado. Hoje estamos falando de IA, né? Inteligência artificial. E como é que a gente tem empresas ah, fazendo muito e muito dinheiro com contabilidade e só o contador não enxerga, né? Aqui, vizinho nosso do Vale do Pinhão, em Santa Catarina, tivemos aqui a empresa que eu sou embaixador, a Conta Azul, vendida por 1,8 bi por uma empresa da Noruega, né, que vai investir forte no Brasil. Puxando agora a sardinha aqui para o Paraná, eu sou embaixador aqui, começando ali a parceria com a OpenCom, que começou numa universidade, numa incubadora, numa universidade aqui em Curitiba também. E em questão de 2, 3 anos, saiu de projeto com 4 funcionários para 60 funcionários, atendendo 500 escritórios contábeis, que é a OpenCom, que tem as ferramentas OpenCom e OpenMEI, que são grandes facilitadores para as empresas PJ e empresas MEI. Então, para você ter noção, essa ferramenta, você consegue competir com Contabilizei. Então, o que era o bicho-papão no passado, hoje a gente consegue bater de frente com esses caras, né? Graças a inteligência artificial, sim, mas quem que tá bolando essa inteligência Uhum. artificial? Essa São estrutura, né? essa estrutura, são pessoas. E por mais que essas pessoas são grandes empresários, não necessariamente eles vêm da tecnologia. A maioria dos funcionários do time dessas tecnologias
Thomson Reuters, Conta Azul, Opencom, são contadores, né? Aonde que o mercado vai buscar? Vai buscar na universidade também. Lucas, aproveitando esse gancho onde buscamos os profissionais na universidade, eu quero puxar um comparativo dos profissionais de antigamente para hoje. Vocês sendo profissionais novos, né? Entrando aqui, mercado digital, o Lucas com uma presença forte no Instagram e mostrando e falando, quebrando esse tabu do profissional antigo, o contador que era mais sério, mais fechado, mais reservado, sem muitas risadas, né? Pelo menos é o estereótipo que eu tenho, tá? Meu tio é contador e ele era assim, do É o óculos, espelho, né? Que você tem, é o seu mais tio e o pessoal fechado, mais novo. aquela coisa. A minha pergunta é: vocês foram formados por esses profissionais. Hum. Hoje, a Rafaela, nova, contadora, dá aula de uma outra forma. O que você vê de diferente da sua formação que o mercado antes? Isso vale para os dois, tá? Do mercado anterior, como vocês foram moldados, treinados, e para hoje, o que você precisa formar que o Lucas precisa contratar, sabe? Quais são essas novas soft skills? O que ficou para trás? O que continuou, mas de repente, moldado de uma forma diferente? Acho que é uma questão bem interessante essa, né? Porque tem realmente esse comentário, né? Muitas pessoas me falam assim: nossa, mas você não tem cara de contadora, né? Porque parece ser uma pessoa mais séria e tudo mais. Mas eu acredito que realmente, na essência, eu sou bem séria Uhum. e eu sou aquela pessoa que gosta de estudar. Então, eu gosto de ler. Então, eu chego para os meus alunos e falo assim: ó, gente, eu sou do CPC. Então, eu Tá, calma aí, sei o que é o CPC? o Comitê de Pronunciamento Contábeis, né? Então, eu sou aquela pessoa que gosta de ler. Então, quando eu tenho alguma dúvida, antes de ir para IA, eu já vou explicar isso, gente. Uhum. Eu sou aquela que fui formada no CPC, na legislação. Então, eu tenho muito costume de ir lá, ler, entender e ter aquela formação dura, o hard skill, de saber o que eu tô fazendo, né? Então, eu tenho muito isso. Por quê? Porque era muito cobrado isso na época em que eu me formei, em que nós precisávamos saber muito pela decoração. Então, isso já tem, né, dentro da DCN até uma modificação e tudo mais. Mas hoje, eu falo muito para o aluno. Hoje a gente consegue modificar esse perfil, né? Porque o aluno não vai ser mais só a hard skill. Uhum. Ele vai precisar entender a necessidade que a empresa tem ali naquele momento. Ele não vai ser contratado apenas para trabalhar com uma atividade. Porque o montante de informações que nós temos dentro das empresas, ele aumentou bastante. E nós temos ferramentas para trabalhar esse montante. Então, eu vou ter a diminuição, claro, como o Lucas comentou, né, de algumas atividades operacionais, e eu vou precisar de uma pessoa que tenha uma visão mais ampla. De, por exemplo, eu estou fazendo uma atividade e o que essa atividade vai impactar nas próximas. Então, eu preciso criar atividades mais segmentadas. Então, hoje eu não tenho mais essa segmentação. Alguns contadores, eles vão trabalhar de uma forma mais ampla. E ele não vai poder pensar só naquela atividade que ele está fazendo. Ele vai precisar pensar em cadeia. Então, como que aquilo que ele vai fazer impacta? E hoje, na contabilidade, a gente ainda tem uma grande necessidade de pensar no compliance. Então, eu estou fazendo aquilo para o compliance, para a conformidade com a legislação. Então, eu preciso pensar também em que eu tenho a ferramenta de inteligência artificial. E aí, como que eu vou colocar ela do meu lado? Né? Como que eu vou analisar ela? O que eu preciso saber de formação dura, de hard skill, para que eu possa montar um banco de dados para consultar de forma fácil? Porque, de fato, hoje, eu sei que na minha formação, né, eu tinha um tempo muito grande para ler todos esses CPCs, todas essas legislações, mas a gente sabe que hoje o montante de informações é maior
E o aluno não tem, não é só o aluno, é o profissional, é o empresário. Ele não tem esse tempo para ler tudo. Então, como que ele vai selecionar dentro do que ele sabe de conhecimento para montar um robô, para montar um banco de dados para fazer essas consultas? Né? Não sei se você concorda comigo, Lucas. Concordo, é música para os meus ouvidos. É bom ouvir alguém da universidade, da academia, trazendo esse posicionamento, que até nos relaxa, assim, porque parece que é tão em hiato, né, entre a academia e o mercado. E daí a gente pensa assim, o que que eles estão falando para eles? Que o pessoal vem aqui com uma mentalidade engraçada, assim, né? Só que essa pergunta foi excelente, até, Michele. Nas minhas palestras eu falo assim, né, que a gente tem, o contador tem alguns inimigos em comum aí, né, a ser enfrentados. E um deles é o estereótipo mesmo do contador sisudo. Quando eu peço para IA, faça um desenho de um contador. Parece uma mulher, assim, com uma cara ranzinza, cheia de papel voando para cima e para baixo, né? E aquela cara dela de desânimo, assim, de, pô, vou ter que fechar a obrigação acessória, fechar a folha, cheia de coisa para fazer, né? O que que acontece? Por que que isso vem mudando? A gente atravessou, lá em meados de 2013 e 14, um avanço tecnológico muito importante com a automatização, trazido por Contabilizei, Conube, Agilize, entre outros ali, né? Então, o contador não conseguia mais competir por preço, era impossível. Então, a gente teve que se aproximar mais do cliente. E se aproximar mais do cliente não dá para ser aquele cara sério, que só chega com a guia, né? Que até alguns colegas, meu amigo, meu mentor, Luiz Correia, contador lá de Florianópolis, ele fala, pô, a gente era o portador do inferno, das más notícias, né? Chegou intimação da Receita, chegou o Meu Deus, lá imposto. vem o contador, né? Lá, vai ter que fazer o parcelamento, perdeu o parcelamento, ó, não pagou o FGTS do funcionário, não registrou o funcionário, portador das más notícias, né? A gente viu que não tinha como competir por preço com essa turma aí, que eles tinham muita tecnologia, dólar e não sei o quê. A gente teve que se aproximar de volta do mercado do cliente. Para se aproximar do cliente, o que a gente tem que fazer? Arranjar tempo. Com que tempo eu vou ter que falar com o cliente, vou ter que sorrir pro cliente lá, eu preciso entregar os impostos, como é que eu vou fazer isso? Para arranjar tempo, automatização. Investir forte em automatização, cultura de uma automatização, porque não é só o tiozinho cabeça branca ali, não, que é contra a automatização. A gente vê muita gente jovem ali, super conformada com os processos. Então, é um trabalho ali a gente brinca, lavagem cerebral, de convencer a pessoa assim, pare de cortar cano com facão. Vamos usar a colheitadeira, gente, pelo amor de Deus. Né? Então, é um trabalho de anos, assim, gente, que é cansativo, dá vontade de chutar tudo, mas a gente batalhou muito para isso, para ter tempo. Daí, com esse tempo, a gente trabalhar a nossa imagem, trabalhar uma entrega consultiva de contabilidade. Uma entrega de contabilidade que faça parte do dia a dia do empresário. E se o empresário é muito leigo, é muito pequeno, ainda não vai conseguir ler contigo um balanço ali, e os demonstradores contábeis, os demonstrativos, mesmo que a gente faça uma planilha, faça um gráfico, um dashboard bonitinho ali, a gente consegue hoje trazer através do BPO financeiro, né? Então a gente entra nas pequenas empresas através do BPO financeiro. Então o BPO financeiro começou em 2018, né? Pelo meu amigo Luiz Correia, citando ele de volta aqui, trazendo o conceito de bookkeeping, accounting, né? Tax Preparer e bookkeeping. Tax Preparer não, do accounting, bookkeeping ali americano, do Reino Unido, para o Brasil, para as pequenas empresas do Brasil, né? E a gente começou também o trabalho em 2019, inspirado nessa onda lá de 2018, que a gente consegue terceirizar o financeiro de pequenas e médias empresas, né? Coisa que só era possível para grandes empresas, a gente traz tecnologia e expertise para as pequenas empresas. Então, além das más notícias, né? Imposto, folha de pagamento, etc. A gente também tem o trabalho do dia a dia do financeiro através do BPO financeiro. Então, se talvez, por mais que eu e a professora Rafaela aqui fazemos muito esforço e discurso convencendo que até o contador tem esse papel do analista de volta, que é muito importante, mesmo assim a pessoa não está convencida, um alívio, se quer, gosta de ficar digitando, é o BPO financeiro, porque o BPO financeiro ainda está engatinhando a automatização, a IA, é super novo, começou só em 2018, né? Então tem muito mercado ainda para o BPO financeiro. O ano passado, esse jogo começou muito com contadores, mas o ano passado eu tive na primeira evento
100% presencial, só de BPO financeiro, e quase 70% dos presentes lá já vinham de outros mercados. Administradores, economistas e pessoas nada a ver com o mercado. Por exemplo, nutricionistas, personal trainers que enxergaram valor no BPO financeiro e já estão com empresas de BPO financeiro e oferecendo para os clientes dos contadores, né? Então, é um baita de um mercado que ainda está engatinhando, né? Volto a falar, eu estive no interior do Paraná, num evento para 400 pessoas, né? No sudoeste do Paraná, e eu fiz uma enquete sobre BPO financeiro. 90% da plateia não sabia o que era. Conversando com um amigo meu lá de Brasília, o Danilo, da Advance Contábil, contabilidade super premiada. Ele tem livro publicado sobre BPO, Descomplique BPO. Super indico, tá? 200 páginas para você começar com BPO. É a Bíblia do BPO hoje, eu diria. Ele falou: Lucas, tive num evento ontem, palestrando para 100 pessoas, ninguém sabia o que era BPO financeiro. Então fica a dica aí, pessoal, BPO financeiro. Então, vamos aproveitar. Dá uma palhinha para quem está aqui nos vendo e ouvindo, né? O que é o BPO financeiro? O BPO financeiro nada mais é que a terceirização do financeiro. Ao invés da empresa contratar alguém para o financeiro ou montar um setor financeiro na empresa, ela contrata uma empresa para fazer isso. Basicamente, o que é? Controle de contas a pagar, controle de contas a receber e cuidar do fluxo de caixa. Além disso, temos várias atividades ali complementares, né? Que são clássicos ali do BPO financeiro: emissão de nota fiscal, emissão de boleto, agendamento bancário, criação de links de pagamento, cobrança, né? E demais relatórios ali relevantes para o dia a dia do financeiro da empresa. E também tem uma integração com o contador. Então, toda a papelada, o extrato bancário, DRE, gerencial, toda aquela coisa que os clientes têm dificuldade, às vezes, com o contador, como a tecnologia está tudo muito integrado, a gente corta mais essa dor do cliente também, essa comunicação que é bicho de 7 cabeças ali, né? Complicada, amassante, chata. A gente tira do cliente e torna entre contador e BPO financeiro, né? Então é basicamente isso. Mais acessível para quem está ali gerenciando o seu próprio negócio. O que acontece hoje, falando da questão de gestão? Tem muitos empresários que dominam muito a sua área e querem abrir o seu negócio. Então, eles abrem o negócio porque eles dominam aquele nicho específico, mas se esquecem que não é, ele precisa muito mais do que apenas saber a sua função base. Vai ter que gerenciar o negócio como um todo. E ele acaba se perdendo nisso, né? Então, o BPO entra aqui nesse momento como uma ferramenta excelente. Mas eu quero aproveitar aqui também, já que vocês começaram a falar com a pergunta anterior da Michelle sobre o perfil do contador, ele veio se transformando de acordo com a fala de vocês. Que antes era carrancudo, vamos dizer assim, né? E agora tem que ser mais simpático, já que tem que estar lá, né, agradando e conquistando o cliente, que seria a palavra mais correta. Qual seria o perfil do novo contador hoje, já pensando que a IA está inserida no dia a dia? Quais são as competências que esse novo contador precisa ter para entrar no mercado de trabalho hoje? Eu acho que tem essa mudança de visão do parceiro do negócio. Então, hoje, o contador ele é parceiro da empresa, do cliente, e ele acaba também modificando um pouco aquelas soft skills, né, que precisam ser colocadas. Algumas elas não necessariamente se alteram, talvez a gente pode dizer que elas evoluem, né? Por exemplo, eu preciso dar segurança para o meu parceiro. Ele tem que entender que aquele trabalho porque muitas vezes, né, a contabilidade é vista como algo oneroso. Então a gente falou que lá vem o chato do contador me pedir alguma coisa, vai me cobrar guia, ele só me traz Boletos. boletos. Só me traz Eu boletos. quero que você me traga soluções. Uhum. Então, assim, a gente tem possibilidade de soluções exatamente quando a gente tem tempo para estudar. Então, por isso a ideia do parceiro, daquele que estuda a empresa, que vê as melhores condições para que eu tenha, por exemplo, um planejamento tributário correto. Para que eu não esteja pagando, às vezes, muitas guias incorretamente, porque o meu contador não teve tempo.
né. Então eu acho que, essa questão de eu trazer segurança para o negócio, de eu trazer uma análise crítica sobre aquele negócio, eu acho que é uma das qualidades que a gente pode falar. Mas eu queria escutar um pouquinho do Lucas também, antes de Uhum, enviesar a uhum. minha resposta. Eu fiquei muito contente quando a professora Rafaela falou da questão de múltiplas funções, né? Que é algo que é visto com muito tabu, assim, no mercado contábil. Então, hoje somos quase aproximadamente 100 mil escritórios contábeis. E eu posso falar, eu conheço muito escritório contábil, posso falar para você que 95 mais por cento disso aí trabalham departamentalizado, né? Setor de RH, setor de fiscal, setor da contabilidade. Nós, desde 2005, trabalhamos num conceito chamado, que a gente chama internamente de Geruc, que nada mais são células, em que o time de contadores, né, e seus assistentes, eles fazem tudo, o RH, o fiscal e a contabilidade, múltiplas funções. E eu acho que vem aí mais funções. Eu acho que com a redução da digitação do trabalho braçal e esse olhar analítico, né, de parceria do contador, a gente pode colocar também o BPO financeiro e a gente pode colocar também outras funções, por que não programação, né? Eu vejo muitos escritórios contábeis com um setor comercial robusto, com um setor de marketing robusto, com estúdios de podcast, com estúdios de gravação, sabe? Eu conheço vários, eu posso citar aqui, eu posso trazer. E da mesma forma que o cliente nos olha às vezes, como ônus, como o portador das más notícias, o pessoal da tecnologia ama contador. Eles vêm maluco atrás do contador. O pessoal de banco ama contador, é maluco atrás do contador para fazer essas parcerias. Eu poderia abrir meu e-mail aqui hoje na frente, toda semana, e meu WhatsApp também. Toda semana, eu e meus sócios recebemos pelo menos um convite para conhecer uma ferramenta. Que eles querem fazer parceria, que eles vão dar comissão. Então, como é que toda essa turma enxerga potencial e nós não? Nós não monetizamos a nossa carteira, né? Eu tô para lançar um e-book, depois, por consequência, o livro, 108 maneiras de fazer dinheiro com contabilidade e BPO financeiro. O número 108 é simbólico, porque tem muito mais, né? O meu livro, eu até mandei para minha esposa assim: ó, tá pronto o livro dela. Nossa, já fez? Eu não, foi a IA que fez, né? Mas eu vou olhar, vou usar como guia e vou fazer para mim, né, para citar como tem formas de fazer dinheiro. Então, o que que a gente busca no profissional hoje? O que que o mercado busca hoje? A gente precisa muito das competências, sim, mas ter essa noção que vão ser múltiplas funções e que essas funções são do contador, sim, né? Que ele vai ter que ter vai ter que programar, ele vai ter que saber programar ali as ferramentas, e ele não é obrigado a saber as ferramentas, né? Não é função da universidade, eu acredito. Vai ser um treinamento nosso interno, a gente vai capacitar essas pessoas dentro de treinamento interno. Eu acho que isso é talvez função de um curso técnico ou talvez do próprio contratante mesmo, né, do empregador, né, capacitar o time, né? A gente vai capacitar eles para eles domarem as ferramentas, para a ferramenta ser um auxiliar dele, ali, o robozinho dele ali, né? Para ele ter esse olhar analítico e ser o braço direito do empresário. Então, o contador vai ser muito mais valorizado num futuro próximo, eu acredito. Até porque essas ferramentas, elas são, de certa forma, personalizadas conforme as empresas. Porque a gente tem uma questão muito séria de dados. Então, a gente falou no começo sobre dados. Então, IA é uma base de dados muito grande que organiza, que faz com que a gente possa analisar algo. E os dados que o contador trabalha também são dados sensíveis. São. Então, eu acredito que o aluno ele tem que ter essa vontade de conhecer, de ter uma base, porque na verdade a base da inteligência artificial ela é muito parecida, ela vai trocando as ferramentas, mas a empresa ela vai, claro, ter a personalidade dela para aquela IA. Sim. E aí a forma até mesmo de conhecer esse cliente, que ele vai ser esse parceiro, né? Entender o que ele precisa e também entender a linguagem desse cliente. Então, o que que esse cliente quer, de mim, né, do meu serviço. E aí, quando eu entendo essa linguagem do cliente, eu também vou personalizando. Então, eu acho que essa ideia integrada também do aluno entender a base, para depois ir se especializando. Isso dentro da empresa, isso dentro de cursos que ele também pode ir fazendo. Uhum. Pega quando você colocou, né, essa questão do digital, e já no início, né, eu
citei aqui que você mentorou mais de 50 empresas, Uhum. né? O que que você sente com as empresas contábeis mais antigas? Qual é a principal resistência dessa mudança para o digital? É a falta de repente, de entender esse oceano de possibilidade? Porque ainda eu vejo, como estrategista digital, que tem um oceano azul para a gente nadar. Só que nós nos limitamos muito também, não só por conta da falta de conhecimento naquilo, mas na questão da nossa mentalidade, de achar que temos que fazer todo um processo perfeito, sendo que tem muitos produtos digitais que você olha, eu vejo pela minha área, né? Assim, Uhum. poxa, mas essa pessoa tá lá, tá bem, e sendo que, digamos, eu entrego mais valor a isso, agrego mais conhecimento, mas não estou fazendo, né? A minha diferença com essa pessoa é porque ela foi lá e fez. Hum. Então, o que que você sente dessa resistência, né, dessa crença antiga e os novos contadores já estão entrando, os alunos já estão com essa consciência de que o digital é uma possibilidade, sim, de ganhar dinheiro? É, bem, é, eu- isso é um fato, né? Eu tô tô fazendo mentoria desde o quê? 2019, 2020, desde 2020, né? Começamos com mentorias ali com foco em automatizar, digitalizar os escritórios contábeis e também criar novos escritórios de BPO financeiro, né? E assim, o que que acontece? Essa resistência realmente, assim, de não conhecer, né, o potencial da ferramenta, vem parte também da mentalidade do contador antigo, daquela coisa que ah, a pressão ali do próprio mercado, ali, de você cumprir os prazos, de você não deixar nenhuma obrigação acessória passar, e não cumprir com o que o cliente está pedindo. Então, essa pressão do próprio estereótipo, do braçal de não ter tempo. Então, tem toda essa cultura, né? Então, pô, como é que eu vou ver ferramenta agora? Com que tempo que eu vou ver essa ferramenta agora, né? Mas nem tudo é culpa do contador. Eu gosto de falar, né, até nas minhas palestras, eu tenho assim, os inimigos da contabilidade aqui. Um é o nosso estereótipo, né, que tá no nosso inconsciente coletivo, assim, né? Uhum. Pô, tenho que trabalhar pra caramba, não tenho tempo, não me enche o saco, sai daqui, né? Tenho que fazer as coisas. Mas tem também a nossa tributação, que é muito criativa, assim. Eu gosto de mostrar nas minhas palestras, assim, o maior livro do mundo, do Brasil, por tempos, foi de um contador e advogado mineiro chamado Vinícius Leôncio, que ele teve a capacidade de fazer um livro com todas as normas tributárias municipais, federais e estaduais. Dava mais de 2 metros de altura, assim. Deve E ser. o irônico é que quando ele lançou lá em 2016, ele levou para Brasília para protestar, já estava defasado já. Já tinha Uhum. várias normas de Uhum. ICMS, sempre ele, né? E que não estavam ali no livro. E agora com a reforma tributária, é uma tentativa de melhorar, né? E mais uma vez é uma oportunidade para os contadores, né? Então, e é uma sobrevida para aqueles mais antigos ali que não querem ainda se adaptar, que não querem fazer BPO financeiro, um olhar mais analítico. Vai ter muito trabalho aí com a reforma tributária. Então, a gente tem o estereótipo, a mentalidade, né? A gente tem a própria tributação, que sempre está nos sufocando ali com a burocracia, essa inovação deles que mais atrapalha do que ajuda em alguns casos, né? Que sufoco que é o tal do Gov e a autenticação em 2 fatores. A gente parecia uma agência do governo na época do imposto de renda, fazia fila de senhorzinho para fazer o Gov, para tirar foto, assim. Uhum. Pô, vamos montar um setor de emissão de Gov aqui. E se você for na Receita Federal e algum órgão do governo, tem uma placona imensa. Não fazemos Gov, entendeu? Então, Uhum. quem que vai ajudar eles? O contador ajuda o cara a fazer o Gov. Estamos quase cobrando para fazer o Gov. Se você for ver, aí já tem um produto digital. Exato. E sim, Já é Emissão de né? Gov. um produto, né, de O que é como... verdade, tem muitas pessoas, não só idosas, tá? Ainda tem muitas pessoas mais jovens que têm dificuldade, Uhum, principalmente dentro do acadêmico. uhum, Você falou da questão de tributação, eu vou puxar a sardinha para o acadêmico. Os alunos, de tempos em tempos, precisam também participar de algumas ações solicitadas pelo MEC. uhum. E para que o aluno possa realizar essa ação, ele precisa estar registrado
no Gov. Tem que Hum. fazer a sua entrada inicial via Gov e no dia que eu reúno os alunos, vão lá fazer. Eu não tenho Gov Como e é que não faz o consigo Gov? bater foto e Aham. não sei o quê. Então, veja, é uma área muito grande de clientes, né? Aham. Não só os senhorzinhos, tem várias categorias que podem ser cliente dessa nova proposta aí. Vamos abrir esse negócio saindo daqui, que é bem fácil de fazer, e cliente está chovendo, pelo visto. É. Eu queria aproveitar então e perguntar para vocês, né, perguntar não, vou eu agora falar um pouquinho do que vocês falaram sobre o perfil do aluno, do perfil do profissional. A Rafaela mencionou, o Lucas também, que talvez não seja a função da universidade, mas lá na Uniopet nós estamos reformulando todos os nossos cursos de gestão, justamente pensando para que o aluno tenha a base em IA. Excelente. Isso sim, porque a gente vê que o mercado precisa. E nem toda universidade está preparando os alunos para isso. Tem ainda universidades arcaicas que não pode levar o celular para a aula, que atrapalha. Gente, é a ferramenta de trabalho, está aqui. Vou proibir o aluno de usar o celular em sala de aula, mas no mercado de trabalho ele usa. Todo dia, toda hora. E por que eu vou bloquear ele de usar isso em sala de aula? Pelo contrário, tem que tornar essa ferramenta um auxiliar do aluno. Então, estamos reformulando a nossa estrutura e já para a partir do ano que vem, nós já trabalhamos com IAs, mas ser um pouco mais incisivo com essas atividades e trabalhar com ferramentas. Então, estamos na fase de começar a capacitação dos professores, também porque eles precisam estar atentos às novas, vamos chamar de oportunidades do mercado, para poder repassar isso para os nossos alunos. Muito legal. Né? Michele, acho que nosso tempo aqui já está quase se esgotando, mas ainda cabe mais uma perguntinha, né? Sabe? Pode. Então, tá bom. Eu queria saber de vocês dois, o que está faltando para um contador hoje? O que falta para ele? Porque falamos de A, falamos sobre o perfil que se deseja e tal, mas hoje, né, o profissional já sai para o mercado de trabalho e é esse que vai entrar. O que está faltando para ele hoje? Para ele estar, assim, apto para entrar. Talvez o Lucas saiba responder um pouco melhor, já que ele contrata bastante pessoas. Qual é a dificuldade que você tem hoje na hora de contratar um contador? Eu vejo uma distância, uma distância do mercado mesmo, da realidade do mercado. Então eu acho que o contador que está ali estudando, querendo carreira, né, em um escritório contábil, ou montar o próprio escritório contábil, eu acho que ele tem que estar mais conectado mesmo com o mercado, né? Claro que não é fácil conseguir o primeiro emprego, não vai ser através do primeiro emprego, talvez, mas, pô, entra no LinkedIn, entra no Instagram, procura lá as referências, procura lá as tecnologias que estão ajudando os contadores. Siga os professores, comente com os professores, busque com os professores, busque em podcasts como esse, assim, profissionais da área, empresas da área, e comece a ver o que eles estão fazendo, o que não estão fazendo, né? Eu acho que isso é muito fácil de fazer, é gratuito, né? Basta você acessar a rede social e pesquisar. E antes de se candidatar a alguma vaga, dá uma olhada pesquisa a empresa, o que ela está fazendo, o que ela está promovendo, e pesquise também os concorrentes ali, né? E você já pode trazer para o escritório que você porventura entrar, soluções do concorrente ali, novidades ali, que eu tenho certeza que o teu chefe vai gostar, porque sozinho ele é só uma voz dentro do escritório. Então ele precisa do olhar do acadêmico, o olhar ali do, das pessoas novas, das pessoas que estão começando. E um puxão de orelha também para os tiranossauros, para os antigos, para meus colegas aí que contratam, que exigem. Vocês também abrirem espaço para o time de vocês, levarem o time de vocês nos eventos, aproximarem o time de vocês do mercado, não esconder o jogo, não deixar tudo sozinho, porque sozinho a gente não consegue nada. A gente tem que delegar, tem que capacitar, tem que formar, porque esse cara vai ficar insatisfeito, ele vai sair da tua empresa, vai trabalhar com preguiça, sem motivação, ou vai procurar outra área, uma área mais divertida, que ele julga mais interessante, mais eh, monetizável, sei lá, sabe? E a contabilidade é uma área muito
é próspera sim e tem muito a crescer, o potencial ainda tem muito a ser explorado, como bem a Michelle falou aqui, o oceano azul a ser nadado. E você, professora, o que você falaria para os seus alunos, né, e para os outros alunos que vão assistir, o que fora da universidade, porque eu falo muito que a universidade nos dá as técnicas, né, nos prepara como profissional, mas tem coisas que eu vejo que se nós não fizermos o corre, não vira o jogo. Então, qual é aquela cereja do bolo que você falaria para os nossos alunos do Neopet? Vamos lá, então. A gente vem repetidamente, né, falando na sala de aula. Claro que tem que ter vem do interesse de cada um, o que que vai querer de carreira, né? Como a gente comentou aqui. Mas eu acredito que a gente fala de um perfil que vem mudando, Sim. né? Um perfil que era muito sério e tudo mais, e que hoje é um perfil mais digital. Então, que tem que entender de novas tecnologias, porque muitas funções não vão mais existir. Isso a gente sabe. Aí a reforma tá aí, ela já vem até mesmo nas próprias lives da Receita, em que são mostrados como que está sendo feito todo o ecossistema de integração dessa nova reforma tributária. Eh, na verdade, de reforma, né? Não é nova reforma, a reforma. Uhum. Ela já vem mostrando um ecossistema em que a tendência é que muitas profissões, desculpa, profissões não, funções deixem de existir, né? Então, aí já vem para uma questão, opa, aquilo ali que eu fazia não vai mais existir. Eu estou hoje como um assistente contábil fazendo contabilidade e o que eu estou fazendo hoje já não vai mais existir. E aí a gente tem lá o contador antigo, que tem muito conhecimento, mas que não gosta desse digital, que não confia nessa ferramenta. E o que eu enxergo que os contadores mais antigos veem? Eles não veem, eles veem muito digital no aluno e muito conteúdo no contador. Eu acho que é meio que o aluno tem que ser meio que um mutante, assim. Então, o que ele tem que conectar? Ele tem que conectar essa rede de saber que ele tem. Ele não vai precisar ler toda a legislação, todo o CPC. Ele vai precisar entender como as ferramentas funcionam e como que ele pode deixar essas ferramentas inteligentes para a sua área de atuação. Então, para fazer consultas, né, para poder fazer daquela ferramenta algo que ele possa analisar, né. Então a ferramenta hoje vai fazer o que ele faria, né, e ele vai analisar. Então o aluno ele tem que sim, né, entender desse ambiente tecnológico e ele também precisa, entender de análise, né. Então ele precisa ser Uhum. crítico, ele não pode se conformar. Então ele tem que entender que ele vai programar a resposta dele. E aí ele tem que estudar bastante também, né. Então eu acho que acompanhar, principalmente quem está na área tributária, acompanhar a Receita, criar robôs muitas vezes para trazer essas informações. Então o que que tá de Sim. novo ali? Né, então eu acho que essa sede por buscar dentro da tecnologia o aprendizado. Eu Uhum. não sei, Eu talvez acho que o contador hoje é a profissão do futuro, porque ele está conectando o conhecimento com as novas ferramentas e é o que nosso mercado hoje está precisando. A questão é, temos que moldar esses novos profissionais de forma dinâmica, que ele possa atuar em várias vertentes, né? Que ele saiba transitar entre estar ali com a sua equipe e atender o seu cliente final. Ele tem que estar ali também uma hora sentado, concentrado e estar ali programando. Então, ele passa a ser hoje um profissional mais dinâmico que antigamente ele não tinha tanta versatilidade. Verdade. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Professora Nayara, muito obrigada por ser o meu suporte aqui nesse bate-papo. Foi uma conversa, acho que muito cheia de caminhos, de provocações, de insights, né? E eu vou deixar a palavra final para vocês. Pode começar, professora. Sim, mais uma vez, muito obrigada, Michele, pelo convite. Estou bem contente de estar aqui nesse bate-papo com esses convidados super especiais. E é muito importante
falar um pouquinho sobre as áreas de gestão, hoje com foco em contabilidade, como a inteligência artificial pode estar interferindo ou auxiliando nas atividades, e acho isso importantíssimo ser abordado aqui no nosso OPETcast, para todos vocês poderem ouvir e conhecer um pouco mais do que nós fazemos e desenvolvemos dentro da academia. E para isso, nós buscamos sempre uma conexão com o mercado. Por isso, convidados especiais. Então, vou passar a palavra agora para a professora Rafaela. Bom, foi muito legal trocar essas ideias aqui com o Lucas e também, né, com a professora Nayara, também com a nossa super apresentadora aqui. Mas eu acho que o mais interessante de tudo isso é que existe uma conexão, né, entre o que nós estamos tentando, aplicar lá dentro da academia e o que o mercado está precisando. Porque realmente, a gente vê, uma transformação muito rápida. Então, se você for eu sou formada há 10 anos, acho que 8 anos, já nem lembro mais, mas eu sei que muita coisa do que eu vi lá, ela tá em transformação, ela já não vale mais, porque a contabilidade, ela trabalha muito a partir de legislações. Então, o que fica de dica também para o aluno é que ele vai aprender uma base e que ele vai precisar estar sempre em contínuo aprendizado, sempre buscando coisas novas. Então, ele não vai poder se acomodar. E ainda mais com essa questão da inteligência artificial, aí sim que ele não tem mais acomodação. Ele vai precisar sempre estar lendo, sempre estar sabendo o que está acontecendo de novidade. Então, por isso esse dinamismo, né? Vou deixar um recado aqui para os estudantes, ouvintes, eh, algumas coisas, algumas ações, né, para você fazer hoje, depois que você ouvir o podcast. Então, você vai seguir 5, 6 criadores de conteúdo do mercado, de contabilidade e de BPO financeiro. Você vai, pelo menos uma vez ao ano, ir presencialmente num evento do mercado contábil. Muitos eventos dão desconto para estudante, né? Eventos aí que vem gente do Brasil todo, inclusive atletas olímpicos, empresários de multinacional, políticos. Então, agrega isso muito para o conhecimento. E terceiro, a contabilidade que foi ontem, que é hoje, não é a mesma de amanhã, está mudando o tempo todo, entendeu? Com a inteligência artificial, então, não adianta você achar que a universidade é uma etapa só. Quando você se formar e depois de formado, que você for para o escritório contábil, para o mercado contábil, você vai ter que estar sempre por dentro das tendências, querendo ou não, entendeu? Então, eu particularmente gosto muito disso, né? Mas eu estava muito confortável lá em 2013, cobrando no horário meio salário, um salário mínimo. Aí veio um cara e começou a cobrar R$ 49,90. Eu tive que me reinventar para poder comer. Então, é isso, nunca parem de estudar. E você que nos acompanhou até aqui, lembre de compartilhar esse episódio com o seu amigo ou com aquele profissional que precisam dessas dicas. Não deixe de nos seguir no Instagram, no opet.lab, e fique atento aos novos episódios do OPETcast pelo YouTube. E eu te vejo no próximo episódio. Até a próxima!